Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ju Morango. E hoje eu estarei aqui como professora Ju, né? Professora Juliana, dando aí uma videoaula bem simplesinha para vocês, ensinando um pouco, dando algumas dicas de como começar a alfabetizar em casa, né, para os papais e as mamães que estão aí aflitos com as criançadas todas em casa e também para a criança poder aí aprender um pouquinho comigo de um modo bem divertido e bem fácil, bem simples de aprender. Quando a gente fala em alfabetização, a gente vê aí muitas dificuldades, né? Cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem o seu modo de ver o mundo, de ver as letras, de entender os números, enfim. Nenhuma criança é igual a outra. Então, fica se comparando com o filho do ciclano, do fulano, que se alfabetizou com 3 anos, o outro se alfabetizou com 4 anos, nossa, o outro já nasceu lendo. Então, assim, não dá, não combina, criança, cada um tem o seu ritmo e vamos respeitar aí a individualidade de cada um, tá bom, gente? Começando por aí, isso aí é bem importante porque a criança pode crescer com muitos traumas, medos, inseguranças por conta de cobranças que não são necessárias. A criança tem aí a sua infância toda para aprender a ler. Já tive casos de crianças que aprenderam a ler aí bem mais para frente, com 12, 13 anos. Claro que não é o recomendado, não é o certo. A gente tem que começar sempre ali a partir dos 5, 6 anos, já começar a alfabetizar a criança seriamente, já começar a introduzir o mundo das letras para as crianças desde bebezinho. A gente já pode começar a apresentar as vogais, o sonzinho das letras, os números, enfim. Porém, respeitando aí sempre o ritmo de cada criança, beleza? Papais e mamães que estão me assistindo, vamos fazer esse combinado. Estarei dando aqui algumas dicas de alfabetização, mas não se frustrem se as crianças de vocês não pegarem de primeira, tá bom? Tem gente, eu tenho alunos que estão há 3 anos na alfabetização e ainda não aprenderam a ler, mas isso é completamente normal, certo? Então vamos lá. Bom, o método que eu sempre uso, meu método preferido da vida, já tenho alguns vídeos aí no meu TikTok, no meu Instagram falando um pouco sobre ele, é o método fônico, mais conhecido como método da boquinha, enfim. É um método que a gente utiliza nada mais nada menos que o som da letra e o formato da boca para a criança compreender as letras. Bom, eu não vou ficar falando em palavras difíceis, porque aqui não é um canal profissional. Então, se você quiser, você é professor, você quiser saber um pouco mais a fundo sobre esse método, tem aí diversos canais no YouTube falando com termos técnicos, termos mais profissionais. Porém, aqui é alfabetização de forma leve, descontraída, para quem não é professor poder aprender, poder entender de forma bem fácil aí para poder aplicar em casa. Beleza? Bom, as letras, nós temos 26 letras do nosso alfabeto, sendo 3 delas letras americanas, inglesas, não sei, sendo 3 letras estrangeiras, que é o K, o W e o Y, que até há pouquinhos anos atrás eu mesma fui alfabetizada sem essas 3 letras. Então se a gente pegar aí o alfabeto da Xuxa, por exemplo, a música famosa, A de amor, B de baixinho, né? Nem tem essas letras, certo? Então são letras novas que foram introduzidas há pouco tempo no nosso alfabeto, mas que as crianças de hoje em dia já têm que aprender o som dessas letras, aprender todo, né, como que a gente vai falar, porque, por exemplo, o W, ele pode ser um V, ele pode ser um U, né? Então tem o William, Walter com W, então são letras aí mais complicadas da gente ensinar. Então hoje eu vou ensinar principalmente as letras brasileiras, né? Que já estão aí no nosso alfabeto desde que a gente se conhece por gente e são mais fáceis da criança começar a compreender. E já temos 2 letras aí que são bem difíceis, né? Por ser da nossa língua, são difíceis das crianças pegarem, que é o C e o G. Porque essas 2 letrinhas temos 2 sons. Temos o C, que tem o som de S, e o som de K, e o G, que tem o som de J e o som de G. Então, não é fácil, gente. Se é difícil para vocês ensinarem, imagine para a criança compreender. Aquele negócio escrito tem um som. Aquele som pode ser outro som também. Então vamos respeitar a cabecinha aí da criança, entendeu? Por isso que eu falo, tenham paciência, porque tudo acontece no tempo certo e com um jeitinho a gente consegue fazer com que a criança compreenda essas coisas, tá bom? Então vamos lá para um primeiro vídeo sobre esse método que eu gosto tanto. Eu vou só apenas apresentar as letras, os sons e o formato da boquinha, porque a partir do formato da boquinha, a criança começa a entender o som dessa letra. Então, por exemplo, tenho minha sobrinha, ela foi alfabetizada na Holanda
com o método fônico e ela veio para o Brasil e pegou um livro em português. Porém, o som das letras são muito parecidos. Então ela conseguiu ler um livro em português facilmente, né? No meu Instagram também eu já postei vídeos dela lendo. Então, por exemplo, a palavra macaco, ela lia letra por letra. O. E aí ela juntou e formava macaco. Então esse é aí o princípio do método fônico, tá? Você ensinar letra por letra, isoladamente o som de cada letra, para poder aí juntar e formar a palavrinha. Começando então pelas vogais, que são as primeiras letras aí e as mais fáceis da gente conseguir introduzir na alfabetização da criança, porque são letras que têm o seu som muito nítido, muito fáceis de compreender. Então, quando eu vou ensinar as vogais, além da boca, eu também uso o dedo para fazer um apoio, porque às vezes mesmo sem soltar o som da letra, só de eu fazer aqui o formatinho do dedo, da boca, a criança já sabe que letra que eu vou falar. Então vamos lá, as vogais, como vocês sabem, A, E, I, O, U. E aí eu vou fazendo e vai mostrando a boquinha aqui pra vocês, junto com a minha boquinha, vocês vão me acompanhando. A, eu coloco o dedo indicador no meu queixo e abro a boca bem grandona. A. O E, ele é um sorriso aberto. É importante, gente, que vocês mexam bem a boca, porque o A pode se confundir com o E facilmente se você fazer A, E. Tá vendo? Não mudou quase nada. Então, quando você vai ensinar com o método fônico, você tem que mexer bem a boca, entendeu? Tem que fazer bem esse movimento mesmo, parecer uma palhaça, mas a criança vai compreender melhor. Então, vamos lá. A, E, então o dedo indicador e o polegar assim, E, com um sorriso aberto, E. O I, ele é um sorriso bem fechado, bem cerrado. E aí eu coloco o dedo indicador e o polegar abrindo o meu sorriso. I. O O é somente fazer o formato da letra O e colocar do lado da bochecha e abrir a boca bem assim, fazendo o formato do O. O. E o U, que é com a boquinha mais fechada, então eu faço um biquinho. Pronto! Tendo essas 5 vogais como base no método, as crianças já pegam assim muito fácil. Elas já começam a entender, então aquela letra tem um som. Então é por aí que você vai começar a introduzir agora as consoantes, que são as letras um pouquinho mais difíceis delas compreenderem, porém, com um jeitinho tudo dá bem, tá bom? Tudo dá certo. Então vamos agora para as consoantes. Vou pular as vogais, obviamente, porque eu já fiz para vocês. Então vamos lá agora para as consoantes. Então nós temos o B, que é B, 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 a boquinha cerrada. B. O C, como eu falei, tem 2 sons de S e de K. O D, 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 D. O F, G, que também temos 2 sons de J e de G, G, G. O H, não temos sons nenhum, não tem som nenhum, o H. O J, L, a língua lá no céu da boca. O M, N, P, 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 P. Percebe que o B e o P, eles têm um formato muito parecido, porém o B, ele não tem força na letra. Então, na hora que você fala o B, você fala B, 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 fraquinho, e o P com bastante força. P, 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 certo? O Q, R, ou R, né? Temos aí uma variação de som no R. R. O S, o T, 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 T. Então ele é parecido com o D também. O D é sem força, D, D, D. E o T com mais força, T. O V, ele faz uma vibração aqui na boca, né? Quando a criança não consegue diferenciar o F do V, é só você falar da vibração. O F não tem vibração e o V tem. O X,
E o Z. Então esses são os sons que a gente ensina a criança aí nesse método que eu adoro. O método fônico é uma ótima maneira de você começar a introduzir o som das letras, o mundo das letras aí para as crianças de uma maneira muito fácil. As crianças adoram aprender nesse método. É um método divertido, que eles gostam de mexer a boquinha, eles gostam de imitar a pro. Enfim, é um método bem fácil que ao passar aí das semanas, conforme vai lançando mais vídeos aqui no canal, eu vou ensinando um pouquinho mais de como você aplicar esse método. Também ensinarei outros métodos, tá? Porque esse é apenas um dos métodos de alfabetização que uma professora utiliza em sala de aula. É o meu preferido, mas não é o único que eu utilizo. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica, da videoaula de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botãozinho de gostei e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu vou postar aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo da Proju. Tchau!